RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Presidentes das câmaras de comércio defendem que a desaceleração do crescimento econômico para este ano, previsto pelo Banco de Cabo Verde, merece uma análise mais cuidada. Indicador de confiança do consumidor em queda e empresários defendem medidas para restabelecerem a confiança das famílias. Câmara da Praia ainda não pagou os prémios do último Carnaval, apesar da promessa feita pelo vereador da Cultura há 2 dias. Primeiros ministros de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe passam em revista a cooperação entre os dois arquipélagos. O presidente norte-americano diz que nada avança nas negociações entre ucranianos e russos enquanto ele não se encontrar com o presidente da Rússia, que não foi a Istambul. Muito boa tarde. Os presidentes das câmaras de comércio de Sotavento e de Barlavento consideram que a desaceleração do crescimento econômico para este ano, prevista pelo Banco de Cabo Verde, merece uma análise mais cuidada. Os porta-vozes dos empresários defendem que é preciso acelerar as reformas com vista a diversificar a economia cabo-verdiana. O jornalista Carlos Santos falou com ambos os dirigentes empresariais. Olhando para os dados do relatório de política monetária, o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento sublinha que, apesar de um crescimento moderado previsto para 2025, a economia cabo-verdiana está em condições de superar as crises. Quanto à taxa de inflação, que pode situar-se ligeiramente abaixo dos 2%, Jorge Maurício atribui o aumento a fatores externos. Nota positiva merecem as contas externas, um sinal de solidez financeira de Cabo Verde. O porta-voz dos empresários da região norte considera, no entanto, que é preciso analisar as causas do arrefecimento da economia cabo-verdiana. Nós temos aqui que pôr um foco enorme, uma tónica forte na diversificação da economia para reduzir esta dependência que tem sido crucial para a economia de Cabo Verde, mas que não deve ser mantido, sob pena de perdermos também a nossa sustentabilidade a longo prazo. Quem está também preocupado com os sinais de abrandamento da economia nacional é o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, um arrefecimento que Marcos Rodrigues atribui à inércia das decisões por parte do Estado. Por exemplo, os licenciamentos, as questões de tomadas de posições em relação às parcerias público-privadas, a questão, por exemplo, de aceleramento e captação de investimentos externos, uma melhoria de comunicação externa para captação de investimento externo, a mobilização de recursos para que o setor privado possa fazer mais investimentos e com melhor qualidade. Um salto que, na opinião do presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Maurício, passa pela criação de um programa nacional para acelerar as reformas económicas no país. Nós já temos tudo definido, nós já começamos, mas de uma forma às vezes muito tímida. O desenvolvimento da economia azul, o aproveitamento dos recursos marinhos, as infraestruturas marítimas, a digitalização e a inovação. Na área da agricultura, da agroindústria, nós temos que fazer alguma modernização também da nossa agricultura, com técnicas agrícolas novas, modernas. Isto tudo é importante. Nós temos que procurar desenvolver de forma global a indústria ligeira em Cabo Verde. As ideias já estão definidas, pelo menos há em 2 áreas, tecnologias e economia azul, mas, segundo Marcos Rodrigues, tem faltado clareza, capacidade de mobilização e decisão. E essas 2 questões são importantíssimos para a questão do desenvolvimento de Cabo Verde e fazermos acelerar essa economia que pode crescer acima dos 2 dígitos se houver uma política firme de que o setor público e privado podiam andar de mãos dadas e fazer aqui muitas coisas. A política de promoção externa de Cabo Verde também terá que ser revista, diz Marcos Rodrigues, que defende o envolvimento das câmaras de comércio. E o indicador de confiança no consumidor, publicado pelo INE, aponta que, de acordo com os resultados do primeiro trimestre deste ano, o indicador de confiança no consumidor teve uma evolução negativa quando comparado com o período homólogo. O referido indicador continuou com a mesma tendência descendente observada no 4º trimestre do ano passado,
ou seja, evoluiu negativamente, situando-se abaixo da média da SER, realçando uma ligeira diminuição na confiança das famílias cabo-verdianas. Na opinião dos inquiridos dos últimos 12 meses, tanto os preços como o desemprego aumentaram relativamente ao mesmo período do ano passado. Quanto ao item poupança, a maior parte, 64,6% dos inquiridos, considerou que a atual situação económica do país não permite poupar dinheiro. De acordo com os inquiridos, para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo. Abordado sobre o assunto, o Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Barlavento, Jorge Maurício, considera que o resultado não é animador. Este resultado não é nada animador, pois indica uma diminuição de confiança das famílias na economia do país. Quando os preços sobem, o desemprego sobe em comparação com o mesmo período do ano anterior, é verdade, mas isto contribui para uma percepção negativa da economia. Podem sempre afetar o poder de compra e a qualidade de vida das famílias. Nós também vimos que a maioria das pessoas consideram que hoje não é possível, não é fácil fazer qualquer tipo de poupança. A situação económica não permite poupar dinheiro. O último indicador de confiança do consumidor revela uma série de desafios que precisam ser enfrentados e exigem uma resposta estratégica, com a implementação de políticas que possam reverter esta tendência e promover um ambiente mais estável e próspero, porque a percepção é a realidade. Se as pessoas têm esta percepção, nós temos também que fazer programas, criar incentivos, criar políticas próprias para revertermos a situação, só pena de cairmos também depois num desânimo. O Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Barlavento deixa algumas sugestões para que a confiança possa melhorar e põe tónica na regulação e em mais incentivos fiscais. Há pequenos sinais que nós devemos dar e não são difíceis. Tem a ver com o ambiente regulatório. O ambiente regulatório em Cabo Verde tem definitivamente que ser melhorado em todos os níveis. Nós temos que ser uma reforma, mas uma reforma grande do quadro regulatório em Cabo Verde. Tudo é difícil em Cabo Verde quando se trata de fazer negócio. O tempo de resposta tem que ser mais célere. Isto tudo facilita e incentiva o investidor ou o empresário também a ser mais dinâmico. E o Estado também tem que, através do governo, tem que promover mais formação, tem que promover mais incentivos fiscais. Já existem, mas em momentos específicos se pode aumentar, sim, ver a questão do desemprego. Por seu turno, o Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Barlavento, Marcos Rodrigues, deixa entender que há uma desconfiança em relação à velocidade do desenvolvimento do país. O consumo privado tem a ver essencialmente com um fator crítico, que é o desempenho do desenvolvimento. Ou seja, qualquer privado gasta mais quando tem a certeza que as coisas estão a correr bem. E o privado acaba, em certas alturas, de fazer investimentos e consumir mais, quando tem a certeza que há realmente um desempenho na área do desenvolvimento que se justifica. Quando começa a perceber, é uma percepção sempre que está agarrada a uma coisa ou outra, quando o consumidor percebe que a economia não está a acelerar aqui, na proporção que pretende, o consumo também é retraído. Então é preciso criar essa confiança no mercado é muito importante para melhorarmos o consumo. E creio que também isto é trabalhável e é possível criar melhores condições para mostrar às pessoas que estamos num país que está em vias de desenvolvimento e com um potencial enorme de desenvolvimento e que podem acreditar no país. Marcos Rodrigues defende que se deve aumentar o espectro dos potenciais consumidores. Para tal, a resolução dos problemas dos transportes é crucial na sua perspectiva. Mas também nós precisamos de pensar que o consumo não é só feito pelos nacionais, pelos residentes, é feito também pela questão da flutuação da imigração, do turismo em Cabo Verde. Precisamos que os turistas comecem a sair dos resorts, começam a consumir nos restaurantes, começam a deslocalizar para outras regiões. Precisamos de ter resolvido a questão, por exemplo, dos transportes internos, que é muito importante, que está interligado fortemente ao consumo, porque se houver deslocação de pessoas no território nacional para as outras ilhas, também pode aumentar também substancialmente o consumo. Quer dizer, isto são coisas que estão todas estudadas e que existem, enfim, modelos de podermos acelerar isto. É preciso que haja confiança e os consumidores com confiança gastam muito mais, e é assim em toda a parte do mundo.
O último indicador de confiança no consumidor publicado pelo INE aponta que a confiança no consumidor teve uma evolução negativa no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o período homólogo, ou seja, o mesmo período do ano passado. E o secretário de Estado da Economia Digital apela aos jovens a encararem a inteligência artificial como uma oportunidade, apelo feito na abertura do seminário O Impacto da Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho aqui na Praia. O Jean António dos Reis acompanhou e tem os detalhes. O presidente do Conselho Orientador do Observatório do Mercado de Trabalho e reitor da Universidade de Cabo Verde alertou para as questões éticas e de credibilidade, bem como o impacto que a inteligência artificial está a provocar no mercado de trabalho. Arlindo Barreto defende que a academia deve estar na vanguarda, procurando o melhor caminho a seguir. As academias têm estado a fazer um investimento forte nos debates. Na Universidade de Cabo Verde nós temos já desde o ano passado, sobretudo 2024, temos trabalhado imensamente sobre essas questões com fóruns, seminários, conferências com especialistas dessas áreas. Portanto, eu penso que esse é o papel das universidades, das academias, trabalhando, questionando, procurando o melhor caminho para a questão da inteligência artificial e tudo que tem a ver com a questão da internet. O reitor da UniCV lembra que a automação impulsionada pela inteligência artificial já está a provocar o desaparecimento de algumas profissões. O Fórum Econômico Mundial prevê até 2030 a perda de 92 milhões de postos de trabalho e a criação de 170 milhões de empregos. Na abertura do seminário, o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, pediu aos jovens cabo-verdianos para encararem a inteligência artificial como uma oportunidade. Toda a gente tem medo da inteligência artificial, mas os dados mostram que há um saldo líquido positivo, ou seja, vão ser destruídos alguns postos de trabalho, mas vão ser criados muito mais. Eu acho que para esta geração tem a oportunidade de transformar o país com conhecimento e o digital é uma oportunidade, a inteligência artificial, sem sombra de dúvidas, para as empresas e o setor público serem mais eficientes, terem a capacidade para fazer mais e criar. O secretário de Estado da Economia Digital anunciou que estão em curso um estudo sobre a prontidão digital do setor privado e um outro para determinar o nível da literacia digital em Cabo Verde. Sabemos que o acesso à internet é quase 90 acessos por 100 cidadãos, mas é preciso saber o que é que as pessoas fazem com a internet, se têm a literacia digital, o conhecimento para saber navegar na internet. Estamos a fazer exatamente este estudo, estamos também a fazer um estudo sobre a prontidão digital do setor privado e estes estudos são importantes para depois nós definirmos políticas públicas. O seminário sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é promovido pelo Observatório do Mercado de Trabalho. E o 5º Fórum de Governança da Internet, promovida pela ARME, atinge o seu segundo e último dia, com resultados ao nível do esperado. Os debates dos vários painéis conduziram a recomendações que a Agência Reguladora das Comunicações Digitais propõe sintetizar num documento em forma de contribuições para as políticas públicas da governança da Internet. Os detalhes sobre este assunto com o José Pedro Santos. Será um documento que espelhará as contribuições registradas nas sessões de trabalho e que a diretora do Departamento das Tecnologias de Informação da ARME, Suzete Pereira, acredita que estará à altura da riqueza do encontro. Recomendações no sentido de qual é a melhor forma de fazermos a nossa segurança no ciberespaço, a forma de que todos tenham uma internet, não é? É imprescindível, é uma luta que nós temos de fazer com que a internet seja utilizada por todos e que todos consigam tirar benefício. Mas como eu lhe disse, são várias recomendações em termos de vermos como é que nós ensinamos os pais a ensinar as crianças a estar protegidos online. Não é? Como é que nós nos protegemos para que não soframos um ciberataque? Como é que nos protegemos para que protejamos os nossos dados pessoais e os dados que são importantes? Então essas recomendações depois vão ser sintetizadas em um relatório que será apresentado ao Governo. Com a realização do diálogo horizontal com a sociedade cabo-verdiana e suas organizações, o fórum que teve a partir de metas como contribuições para uma governança digital transparente, justa, inclusiva e segura, representam aspectos que colocam o evento na linha dos compromissos assumidos pelo país na adequação à plataforma IGF das Nações Unidas e da Global Digital Compact para a cooperação a nível da segurança da internet, refere Suzete Pereira. Trouxemos painéis que falam exatamente isso. Nós conversamos sobre
sobre o GDC, que é o Global Digital Compact, que é um documento lançado pelas Nações Unidas no ano passado e que tem diretivas exatamente neste sentido. Qual é a melhor forma de cooperação mundial? Como é que os países que estão melhor preparados podem ajudar os menos preparados? Que têm uma internet mais evoluída pode ajudar os que têm uma internet menos evoluída. Um fórum que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia está certa da sua contribuição para a melhor adequação das leis que regulamentarão no país a governança futura da internet. O amigo ouvinte está em sintonia com o Rádio Cabo Verde quando são 13 horas mais 16 minutos e já é tempo de as especificidades dos pequenos estados insulares do Atlântico, do Índico e também do Sul da China serem reconhecidas internacionalmente. O desafio é do primeiro-ministro, lançado no dia em que responsáveis desses estados se reúnem na praia para debaterem os efeitos das alterações climáticas. Além das especificidades, sugere José Luís Correia e Silva, a comunidade internacional deve também reconhecer as potencialidades deste grupo de países. Nomeadamente no domínio da economia azul e na segurança marítima cooperativa. Os CIRs integram 58 territórios insulares, dos quais 38 são membros das Nações Unidas e têm votos nas Nações Unidas. CIRs representam 30% do oceano global que banha o planeta Terra. Números que reconhece o primeiro-ministro podem fazer dos pequenos estados insulares atores relevantes na arena internacional. Se juntos, a uma só voz, concertada, produzirmos efeitos de escala com capacidade de influenciação global. Afinal, não somos assim tão pequenos. Com 30% do oceano global, com 20%, cerca de 20% de representação nas Nações Unidas, o que representa voto, e com capacidade de influenciação. Aos responsáveis dos pequenos estados insulares, o Luís Correia e Silva desafia que falem uma só voz sobre os problemas climáticos com que o planeta está confrontado. Só desta forma, nota, será possível uma maior influenciação junto das instâncias internacionais sobre matéria de interesses comuns. Nomeadamente, a ação climática e ambiental, para criar resiliência estrutural face a choques externos de natureza energética e choques provocados pelos efeitos das mudanças climáticas. Segundo lugar, conservação, proteção e valorização da biodiversidade e de recursos das nossas vastas zonas económicas exclusivas. Terceiro lugar, financiamento da ação climática e ambiental, sem aumento da dívida. Os pequenos estados insulares do Atlântico, Índico e também Sul da China reúnem-se hoje a Baía aqui da Praia, um fórum do qual deverá sair uma declaração final em que estes estados assumirão um compromisso político de juntos trabalharem visando a mobilização de recursos que os ajudem a enfrentar a emergência climática que o planeta vive. E o acordo BBNJ, que protege a biodiversidade marinha nas áreas para além das zonas económicas exclusivas de cada país, particularmente dos países da África Ocidental, está em discussão no ateliê regional que termina hoje aqui na Praia, e o acordo traz inúmeras vantagens para Cabo Verde. Vem contribuir para a proteção das zonas costeiras, das nossas zonas exclusivas, também económicas, e também das áreas situadas em alto mar, já que o tratado comporta mecanismos capazes de diminuir as ameaças provenientes da pesca fantasma. A Joana Lopes vai nos dizer do que é que se trata. As áreas situadas além das zonas económicas exclusivas da África Ocidental neste momento são consideradas terras de ninguém, e para complementar os vários dispositivos legais existentes, tanto a nível das zonas costeiras como das zonas económicas exclusivas, para que se possa ter uma regulamentação efetiva, surge o Tratado BNJ, na sigla em inglês, também conhecido como Tratado do Alto Mar, um instrumento legal que, quando for ratificado por Cabo Verde, vai permitir ao país se proteger das várias ameaças que pairam também sobre a nossa zona económica exclusiva. A bióloga oceanógrafa
Corrina Almeida. A ter mecanismos regulatórios nessas zonas vai estar contribuindo também para a conservação a nível das zonas costeiras, das zonas económicas exclusivas. Termos mecanismos que diminuem as ameaças, nomeadamente em termos da pesca fantasma, as várias artes de pescas que são perdidos no mar acabam alcançando também as nossas águas, continuando a capturar. Então isso é que se trata, pesca fantasma. Então temos essa oportunidade de poder vir a contribuir para que mecanismos sejam adotados e minimizar esse tipo de impacto e vários outros. No que diz respeito, por exemplo, à exploração petrolífera, à exploração mineral, isso nos dará a possibilidade de fazer parte dos órgãos, contribuir com a nossa voz para as decisões. Para já, da parte de Cabo Verde, há uma proposta da criação de uma área marinha protegida a nível da nossa ZE, mas que pode ser estendida ao alto mar e, a ser gerida conjuntamente, poderá contribuir para obter créditos de carbono, de biodiversidade e de carbono azul, diz a docente da UTA, Corrina Almeida. Estabelecendo áreas marinhas protegidas, corredores, já há uma proposta apresentada pela Biosfera a nível da ZE, mas que conjuntamente com os demais países se poderá estender a norte ou também poderá se estender a sul, dependendo das opções, mas estabelecendo uma grande área marinha protegida, mas que seria uma zona adjacente às nossas zonas económicas exclusivas, essa gerida conjuntamente e estruturada com um plano de gestão que tenha em consideração que, fomentando, promovendo a conservação da biodiversidade, se poderá obter créditos de carbono, se poderá obter também créditos de biodiversidade, blue carbon, carbono azul. Tudo isso são fontes de financiamento que podem conferir maior autonomia financeira a Cabo Verde e aos países que venham envolver-se. E por falar em países, os primeiros ministros de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe passaram hoje em revista os vários dossiês que dão forma às relações de cooperação entre os dois arquipélagos. Ambos têm comunidades de ambos os países, radicados em cada um dos estados. Américo de Oliveira, chefe do governo são tomense, realçou que o encontro com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Luís Correia Silva, serviu para se analisarem formas de acelerar a cooperação entre os dois países. O Cândido Amorim Fortes falou com o governante são tomense. O chefe do governo de São Tomé e Príncipe, que está em Cabo Verde para participar no encontro que reúne pequenos estados insulares do Atlântico, do Índico e do Sul da China, aproveitou para, juntamente com o seu homólogo cabo-verdiano, fazer um balanço das relações de cooperação que envolvem os dois países. Estamos a falar na questão da educação, na questão da agricultura, na questão da digitalização, e nós estamos a redesenhar a forma de nós abordarmos os parceiros multilaterais, conjunto, porque nós partilhamos as mesmas preocupações, as mesmas necessidades. Então a nossa voz conjunta, união faz a força. Então a discussão foi mais à volta de encontrarmos forma de acelerarmos a nossa cooperação junto aos parceiros, no sentido de resolver os problemas que são quase que parecidos. Os dois países partilham financiamento do Luxemburgo para formação profissional, técnica e no ensino superior. Américo de Oliveira ressalta que São Tomé e Príncipe quer alargar o âmbito dessa cooperação tripartida, que na sua ótica, no entanto, está no bom caminho. Tem funcionado muito bem na área da formação profissional, na área também na formação técnica e na área da formação superior, e nós estamos a tentar ver se nós conseguimos alargar essa cooperação tripartida com o Luxemburgo para outras áreas que são bastante importantes para os dois Estados. E nós pensamos que a experiência de Cabo Verde com o parceiro Luxemburgo pode ser muito útil para São Tomé e Príncipe também. Essas áreas seriam as das energias renováveis e do digital e governança eletrónica. Em relação à conectividade, os dois chefes de governo, na fiança Américo de Oliveira, analisaram a possibilidade da retoma dos voos de ligação Cabo Verde-São Tomé e Príncipe-Angola. Já existia no passado essa conectividade, Luanda, Santo Tomé, Praia, e nós pensamos que nós temos que fazer tudo para retomarmos essa ligação, porque ela, para além de permitir a circulação de pessoas, também permite a circulação de bens. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe garantiu também que ambos os governos estão a trabalhar para melhorar as condições de vida das comunidades de ambos os países em São Tomé e Príncipe.
Nós temos uma percentagem muito grande da nossa população que é de origem cabo-verdiana e muitos cabo-verdianos. A situação social é comum para todo o santomense. Então, há um trabalho conjunto. Nós reconhecemos a presença, o trabalho tem sido feito por Cabo Verde, mas do lado do governo santomense também, trabalhos no sentido de nós melhorarmos as condições da população de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Tanto Cabo Verde como São Tomé e Príncipe fazem parte do grupo dos CIDs, sigla em inglês para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, que tem como um dos princípios a defesa das especificidades que caracterizam os países ilhéus a nível político, diplomático e junto a instituições financeiras internacionais e parceiros de desenvolvimento. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde quando são 13 horas mais 26 minutos. Este é o Jornal da Tarde. Neste Dia Internacional da Família, 15 de maio, o Ministro da Família convida ao combate sem trégua à irresponsabilidade paternal em Cabo Verde. Fernando Elísio Freire deixou esta mensagem durante o ato central que aconteceu na Ilha do Sal, onde esteve a Carciana Lima. O Dia Internacional da Família é celebrado este ano sob o tema Políticas Orientadas para a Família em prol do desenvolvimento sustentável, rumo à 2ª Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social. Com base no tema proposto, o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, em parceria com a Câmara Municipal do Sal, realizou uma feira da família com o propósito de divulgar as políticas públicas de apoio às famílias cabo-verdianas, especialmente as mais vulneráveis. Ao fazer a abertura do evento, o Ministro da Família convidou à reflexão sobre a paternidade irresponsável, um problema grave que afeta a família em Cabo Verde. Pais de Cabo Verde, ainda fala pais, a fala pai, P-A-I. Só pai, figura masculina, não reflete. Coisa que não tem feito para a nossa família. Tem lei que está falando obrigado da comida, tem lei que está falando obrigado ter presença, tem lei que está falando, não é obrigado a estar mais perto. Na consciência de cada um, que te manda, é cada um. Então, nesse Dia Internacional de Família, aquele que é mensagem que não queria passava para não dar um combate sem trégua. Cima não está dar a violência baseada no género, cima não está dar a violência contra a nossa criança, não dá também um combate sem trégua à paternidade irresponsável ali no nosso país. Fernando Elísio Freire considera que é preciso continuar este caminho de sensibilização e consciencialização dos pais cabo-verdianos, porque o futuro do país também depende disso. O edil do Sal, Júlio Lopes, na sua intervenção destacou os vários investimentos da Câmara Municipal, sobretudo no domínio da infância, reafirmando que a família é a grande prioridade da autarquia salense. Paralelamente ao trabalho que estamos a fazer de embelezar as nossas cidades, o foco principal da Câmara nos próximos tempos é a infância e a juventude. Estamos a construir um grande centro infantil em Santa Maria, está quase pronto e vai ser inaugurado agora por ocasião das festas da independência. Dentro de pouco tempo vamos iniciar a construção de um centro infantil aí na zona da Ribeira Funda. A Feira da Família, que decorreu na Praça d'Água, na cidade de Espargos, contou com exposição de serviços de instituições e ONGs do setor, testemunhos de beneficiários de programas sociais, roda de conversa, despistagem de doenças e atividades recreativas e culturais. E a gravidez, preocupações e medos, o autocuidado, dicas de preparação para o parto e o cuidado com o recém-nascido são alguns dos temas a serem abordados no Centro da Saúde de Fontinês, em São Vicente, que acolhe a partir de hoje até ao final deste mês palestras no âmbito da iniciativa Saúde Mental Materna, um direito de todas, enquadrada na campanha Maio Furta Cor. A Patrícia Martins vai nos contar do que é que se trata. A campanha Maio Furta Cor surgiu há alguns anos e desde o ano passado que o Centro de Saúde de Fontinês se juntou à iniciativa com o objetivo de falar da mulher nas suas diversas fases de vida, em particular na maternidade, como explica a médica Eliana Soares, responsável desse centro. A falar de Maio Furta Cor porque há de passar por várias fases e cada fase tem uma característica diferente. E durante a maternidade tem situações que a mulher te passa e muitas vezes a sociedade, a
família tem atenção no bebê, a criança que vai nascer, e muitas vezes não te esquecer da mulher. E ele é um fato que a mulher precisa de uma rede de apoio, de ser marido, de ser pais, de ser família. Então é nesse sentido não tenho desenvolvido essa atividade e não iniciar hoje com uma conversa aberta, porque a mulher já tem dúvida sobre vários temas. Se é parto, como é que está a ser, sobre pré-natal, como é que é ser gravidez, e hoje não bem responder às pessoas aquilo que têm dúvidas, esclarecer, de forma que estou mais preparado também para esse momento que é a maternidade. Neste sentido, até o final deste mês, vários outros temas vão ser abordados. Não estou a falar do autocuidado, para me dizer que esquecer dele nesse período da gravidez, porque para o bebê nascer direito, ele também tem que estar de direito. Daí está a falar da questão da saúde mental, a prevenção de ansiedades, de depressão pós-parto. Também não tem um tema sobre alimentação, que é preciso alimentar bem durante esse período. E sim, falar sobre o sono, a importância do sono. E também não tem atividades sobre cuidado do recém-nascido. Também não tem uma aula de preparação de parto. E também não tem a questão de prevenção de depressão. Pode ser que podes estar a passar por uma depressão e nós não queremos dar conta. E é preciso nós estar atentos sobre isso e também que a mulher, quando tens alertas, sintomas, para poder saber que não, algo que está bom, que está direito, e é preciso procurar a estrutura. Eliana Soares chama ainda a atenção para a necessária consulta pré-concepcional. Uma coisa que grinha assim de acontecer muito pouco na Cabo Verde, falando de São Vicente especificamente, é a questão da consulta pré-concepcional. Tem eu a mulher a dizer, não, a minha gravidez foi planeada. E vou-te perguntar, vou para o médico, vou fazer exames antes de gravidez, vou marido fazer exame para espiar se tudo direito, e a maioria não. Então não te começar a sensibilizar pessoas, sem saúde de fazer esse trabalho ali sim. E também não mostrar a pessoas que o pré-natal é importante. Às vezes, de chegar na final da gravidez, não fazer tudo enquanto, mas não te vais espiar a sério que a gravidez não é aquilo que foi seguido corretamente. Centros de Saúde de Fondinés em São Vicente junta-se à campanha Mai Furtacor com a iniciativa Saúde Mental Materna, um direito de todas. E por falar em direito, a Câmara Municipal da Praia ainda não pagou os prémios do último Carnaval, apesar da promessa feita no passado dia 13, denuncia José Gomes, líder do grupo Vindos da África. José Gomes critica o que chama de descaso da autarquia praense, afirmando que esta atitude desmotiva os grupos e compromete a tradição do Carnaval, que já enfrenta dificuldades como falta de estaleiros, a ausência de iluminação nos locais de ensaio e apoio logístico insuficiente. José Gomes acrescenta que o grupo foi obrigado a recorrer aos próprios fundos para saldar parte das dívidas e que agora está de mãos atadas sem meios para iniciar os preparativos do próximo Carnaval. Ednei Barros falou com o artista. Voltamos à promessa feita pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, no passado dia 13, sobre o pagamento da terceira tranche no valor de 600 contos e dos prémios do Carnaval após um atraso de mais de 2 meses. Prémios que nos promete está sair hoje sem falta e que o próximo tranche também já não equaciona para no decorrer da semana ali para não pagar. 2 dias depois da promessa, com um atraso de mais de 2 meses, o pagamento ainda não foi efetuado, afirma José Gomes, líder do grupo Vindos da África, vencedor dos primeiros prémios de porta-bandeira, mestre-sala e melhor bateria. No cadastro cheque nem 13, nem 14, hoje é 15, bom, ainda dia que ainda vamos a ver. Grupos mexem no fundo, grupos sem dívida e grupos têm que ter repõe fundo para começar a fazer atividades para Carnaval de 2026. Nós estamos a fazer trabalho de mobilização de recursos e atividades que nós estamos a fazer com jovens e crianças ao longo do ano. A não mexe no fundo de grupo, porque camba tardiamente no vendado dinheiro 10 de fevereiro para fazer Carnaval 4 de março, menos que um mês. Que é outra coisa ainda que para hoje uma pessoas que se cumpre com o que está falando, que o presidente já falou que dar dinheiro 3 meses antes. Tanto não está perante um descaso, perante um despropósito próprio para os grupos, porque Carnaval se vem fazer 3 meses praticamente que desfile fazer na praia. José Gomes considera a postura da Câmara Municipal da Praia deselegante e desmotivadora, sobretudo por conhecer os desafios enfrentados pelos grupos de Carnaval. Não vai para a Câmara várias vezes, está pedir informações, nós que estamos buscando informação, não quer dar informação. Não, está numa situação complicada e nisso está hoje Carnaval de Praia ter grito, porque Praia tinha 8 grupos, hoje Praia tem 4 grupos no risco de ano que também vai ter os grupos e que esse 3 que também isso também sobre protesto, não pode vai ser um concurso, porque que se tem condições, nunca tem estaleiro, mas é nós que tem que ir à luta para estaleiro, e iluminação.
eletrificação de estaleiro, que Câmara que estava a negociar com o Eletro, hoje não se tem que vai negociar com o Eletro, nem carta que está responde. Esta capa desmotiva. O carnaval, se não falar, é muito mais velho, de décadas de 30, muito mais velho que festival a nível nacional hoje. Festival na praia está dado mais ênfase, mais valor do que o próprio carnaval. O líder do Vindos da África defende maior valorização para o Carnaval da Praia, acreditando que, com esforço coletivo, a festa pode evoluir e atingir o nível desejado. Com a palavra, a Câmara da Praia. O presidente russo Vladimir Putin não se deslocou à Turquia e enviou os vice-ministros dos negócios estrangeiros e da defesa, para além do chefe dos serviços secretos militares e o assessor presidencial, para negociar com a parte ucraniana. Perante tal quadro, o presidente da Ucrânia afirmou que a Ucrânia vai ponderar os seus próximos passos após uma reunião com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, e considerou que a delegação russa enviada à Turquia para conversações de paz parece teatral. À sua chegada a Ankara, Zelensky disse que a Ucrânia está representada na Turquia ao mais alto nível, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Gabinete Presidencial, as Forças Armadas e os Serviços Secretos para tomar quaisquer decisões que possam conduzir à paz. O que não é o caso da delegação russa, descrevendo-a como teatral na perspectiva de Zelensky. O presidente ucraniano disse que todos nós sabemos quem toma as decisões da Rússia, referindo-se a Vladimir Putin, que não vai estar na Turquia. E o presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que não haverá nenhum movimento nas negociações de paz na Ucrânia até que ele e o presidente russo Vladimir Putin se reúnam. A ausência de Putin em negociações programadas para a Ucrânia, em relação à Ucrânia na Turquia, nesta quinta-feira, abalou, aliás, as perspectivas das conversações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está na Turquia, onde deveria acontecer uma rodada de negociações com diplomatas da Rússia sobre a guerra. Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse à CNN que ainda não há nenhuma reunião agendada entre a Rússia e a Ucrânia, respondendo a declarações feitas pela Rússia de que uma reunião foi agendada para esta manhã e depois adiada para esta tarde. Portanto, nada feito, pelo menos até este momento, nada vai acontecer na Turquia em relação a possíveis negociações entre ucranianos e russos. Já temos 13 horas mais 37 minutos e meio, sensivelmente. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago neste momento. Há instantes tivemos um aparelho da TACV que partiu de São Nicolau, um ATR, e foi para a Ilha do Sal. Parece que está neste momento mesmo na pista do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral na Ilha do Sal, o aparelho da TACV que partiu de São Nicolau e foi para a Ilha do Sal. Muito prestes de aterrar está um aparelho da TUI que vem de Manchester e vai para Boa Vista, com aterragem prevista quando forem 13 horas mais 42 minutos. Também para Boa Vista vai uma outra aeronave, desta feita da Neus, vem de Verona, Itália, e deve aterrar por volta das 2 horas mais 10 minutos. Em sentido inverso, vai para a Europa um aparelho da TAP que partiu de São Vicente, vai aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 6 minutos. O aparelho partiu de São Vicente às 12 horas mais 31 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em relação à movimentação aérea pela via marítima. Neste momento não temos nenhum ferry a navegar. O Interilha está neste momento no Porto da Palmeira, na Ilha do Sal, está atracado. O mesmo acontece com o Dom Tututa, o navio está atracado do Porto Grande em São Vicente, onde também estão o Mar de Canal e o Chiquinho BL. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta quinta-feira, 15 de maio, o sol despontou às 6 horas 5 minutos mais 37 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 55 minutos e 38 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, sai pelo sudeste quando forem 21 horas mais 38 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1 hora e 2 minutos e a seguinte aconteceu há instantes às 13 horas e 33 minutos. E a primeira praia-mar foi às 7 horas e 25 minutos e a seguinte vai acontecer à noite às 19 horas mais 35 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 13 horas e 49 minutos até às 15 e 49, quer dizer que este é um bom momento. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será a 1 hora e 2 minutos, e a seguinte às 13 e 33, e a primeira praia-mar vai acontecer às 7 horas e 25 minutos, e a seguinte às 19 e 35. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã não será um bom dia para pescar. 13 horas mais 40 minutos, sensivelmente. Vamos aqui repor os títulos dos principais assuntos que foram abordados neste jornal.
Dissemos que os presidentes das câmaras de comércio defendem que a desaceleração do crescimento económico para este ano, prevista pelo Banco de Cabo Verde, merece uma análise mais cuidada. Indicador de confiança do consumidor em queda e empresários defendem medidas para restabelecerem a confiança das famílias. A Câmara da Praia ainda não pagou os prémios do último Carnaval, apesar da promessa feita pelo vereador da Cultura há 2 dias. Primeiros ministros de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe passam em revista a cooperação entre os 2 arquipélagos. O presidente norte-americano diz que nada avança nas negociações entre ucranianos e russos enquanto ele não se encontrar com o presidente da Rússia, que não foi a Ankara, na Turquia. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Continuação de uma boa tarde. Fiquem em sintonia com a rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.